Bom dia, bom dia, bom dia, paz do Senhor Jesus, feliz segunda-feira, esse é o dia que o Senhor fez, portanto nos alegremos e regozijemos nele, sejamos gratos por mais um dia, mais uma semana, dia 3 de agosto de 2026, é o mês agosto de Deus, eita glória! Louvado seja o nome do Senhor. E hoje o devocional de hoje tem um título maravilhoso, sob os cuidados do Pai. Nós estamos sob esses cuidados do Pai, debaixo da proteção, da graça e da boa mão do nosso Deus. Chegamos no Salmo de número 87, um salmo bem pequenininho, são 7 versículos, um salmo que fala de Jerusalém como a amada de Deus, é o título desse salmo. É um salmo dos filhos de Corá, um cântico dos filhos de Corá, que eles exaltam a cidade de Sião, de Jerusalém, como o centro do amor de Deus e o lugar da cidadania espiritual para todas as nações da terra. Deus escolheu Jerusalém. O texto diz que Deus escolheu Jerusalém para nela habitar. Glória a Deus. Dividimos o salmo em 3 partes, como a gente sempre tem feito aqui, para ficar de uma forma mais fácil, uma didática melhor, aprendizado mais acessível, né? Fica melhor de você guardar no seu coração. E o primeiro ponto é exatamente o amor de Deus por Sião. O versículo 1 diz, fundada por ele, sobre os montes santos. Então, Sião, ou Jerusalém, o texto diz que o próprio Deus a construiu sobre os montes santos, fundada pelo próprio Deus, significa que foi Deus que direcionou Davi, porque foi Davi que começou a cidade de Jerusalém, foi o Senhor que estabeleceu o lugar, o que fazer ali naquele lugar. Então, o Senhor fundou sobre os montes santos. Segunda parte dessa primeira parte do amor de Deus, diz que Jerusalém é o lugar favorito de Deus. Versículo número 2 diz assim, o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações de Jacó. Quer dizer, mais de qualquer outro lugar, o Senhor ama as portas de Sião, um lugar favorito do Senhor. Terceira coisa, é a glória divina que habita ali naquele lugar. Versículo número 3 diz, gloriosa se tem sido dito de ti, ó cidade de Deus. A glória de Deus, a glória divina carrega ali naquele lugar. A Jerusalém carrega a presença da glória divina, porque Deus estabeleceu como um simbolismo da Jerusalém celestial. É um simbolismo, é uma alegoria, é uma metáfora para que a gente entenda uma representação da Jerusalém celestial, onde a glória de Deus será permanente. A segunda parte do Salmo 87 é a inclusão de todos os povos no plano de salvação do Senhor. Deus escolhe Jerusalém, não para dizer que eles são exclusivos e que só o povo de Israel vai ser salvo. Não. Deus escolhe Jerusalém como um simbolismo para que ali todos os povos venham e sejam abençoados por Deus. Ele quer incluir a todos, novos cidadãos ali naquele lugar. O Deus, ele lista ali nações estrangeiras, inimigas antigas de Israel, mostrando que o amor de Deus alcança a todos. Versículo número 4 diz, dentre os que te conhecem, farei menção de Raabe. Raabe aqui representa o Egito, é como se ele dissesse do Egito, da Babilônia, da Filístia, Tiro e da Etiópia, lá nasceram. O Senhor está dizendo assim, o registro de nascimento de vocês é de outro lugar, mas se vocês quiserem ser meus filhos, vocês nascerão de novo em Jerusalém. O Senhor declara sobre cada um desses estrangeiros que eles nasceram lá em Jerusalém, na Terra Santa, mostrando que a graça de Deus e a cidadania do reino de Deus são para todas as pessoas que quiserem, sem diferença de raça ou origem. Versículo 5 diz, e com respeito a Sião se dirá, este e aquele nasceram nela, porque o próprio Altíssimo a estabelecerá. Quer dizer que quem quiser, é por isso que Isaías no capítulo 55 ele disse, venham
e bebam de graça da água. Venham e bebam de graça, da água que não tem preço. Bebam de graça. O Senhor faz um convite aqui. Você quer ter uma nova cidadania? Nasça de novo de mim. Essa Jerusalém representa o próprio Deus. Nasça de novo de mim. Aí o Senhor diz, olharão e dirão assim, esse nasceu lá, aquele também nasceu lá. Falando de nós que passamos pelo novo nascimento. Ontem o irmão que pregou no culto à noite, ontem eu fui para 3 cultos, para a escola bíblica. De manhã eu fui dar aula, fui para o culto 3 horas da tarde na Comunidade das Nações e fui para o culto na Assembleia de Deus, Tempo Central, onde eu estou me congregando, às 6 horas da noite. Então, em todos os horários eu estava no culto. Foi uma bênção, um dia todinho dedicado ao Senhor nosso Deus. Isso é maravilhoso. E o irmão, o pregador da noite, ele falou sobre Nicodemos naquele encontro com Jesus. Quando Jesus olha para Nicodemos e diz, é necessário que você nasça de novo. Nicodemos era mestre, Nicodemos era um fariseu, ou seja, ele era um estudioso da palavra, e ele era também um príncipe da sinagoga, um príncipe do templo. Ele fazia parte do sinédrio, que era formado por 70 homens, e ele era um desses 70 homens. E ele era um aristocrata de família nobre, então ele era um homem muito culto. No entanto, quando Jesus diz, é necessário você nascer de novo, Nicodemos não entende. Ele não discerne aquilo ali, ele não consegue compreender, porque ele estudava as letras, mas as coisas espirituais são discernidas pelo Espírito. E Jesus diz, sendo tu mestre em Israel, não entende essas coisas? O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Esse nascimento aqui que o texto fala no Salmo 87 em Jerusalém, é o nascimento espiritual. É por isso que é para todos aqueles que quiserem, eles terão a sua origem mudada, a sua identidade mudada. Eles passarão a ser chamados filhos de Jerusalém, filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. E a terceira e última parte do salmo, que é um salmo bem pequenininho, é a alegria dos salvos. A nossa alegria, a alegria daqueles que estão em Deus, está no Senhor. O texto diz que ele é a última partezinha do versículo 7, que é o último versículo, diz assim, todas as minhas fontes são em ti. Fonte de vida, Deus, ele é a nossa fonte de vida. Nós, como salvos, temos como um canto de alegria, que o Senhor é a nossa alegria. Nós afirmamos que todas as nossas fontes de felicidade, de força e de esperança estão no Senhor. Vem da presença do próprio Deus nas nossas vidas. Vem da habitação do Espírito Santo em nós. É daí que vem as nossas fontes, como disse o salmista. E ele diz que ele fará o registro dos povos. Nosso nome está registrado no livro da vida. Jesus, certa vez, mandou 70 discípulos fazerem uma obra missionária. E quando esses 70 discípulos voltam, eles voltam muito felizes, eles voltam muito alegres. E eles dizem para Jesus, nós estamos jubilando de alegria, porque os demônios correm quando a gente chega, porque as doenças vão embora quando a gente chega, porque o mal desaparece quando a gente chega. Aí Jesus olha para aqueles homens e diz, olha, não se alegre por isso não. Se alegre porque demônio vai embora. Não se alegre por isso, não. Se alegre antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Está escrito no céu. Então essa deve ser a nossa maior alegria. O nosso nome está escrito no céu. Tinha um corinho que as crianças cantavam no meu tempo, quando eu era criança. Eu acho que quem é do tempo de hoje nem conhece esse corinho. Mas a gente cantava assim, com letras de ouro escrito está, escrito está, escrito está. Com letras de ouro escrito está, meu nome lá no céu. Nosso nome está escrito no céu. E vai além das letras de ouro. Nosso nome está escrito com o sangue do Cordeiro. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então a nossa fonte de alegria, de vida, a nossa fonte de todas as coisas está no Senhor nosso Deus. Ele é a nossa fonte, como diz o salmista, os filhos de Corá, aqui no finalzinho do salmo. Todas as minhas fontes estão em ti.
Aleluia, glória a Deus. E a aplicação desse salmo para as nossas vidas, o Salmo 87, ele foca na unidade, para nós gozarmos, para nós aproveitarmos dessa alegria que vem do Senhor, dessa força que vem do Senhor, dessa esperança que vem do Senhor. Nós precisamos andar em unidade. O Salmo ele foca na unidade e na nossa identidade espiritual. Se nós somos filhos de Deus, nós temos comunhão com os outros filhos de Deus. Porque todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filho de Deus não é o que pertence à denominação A, B ou C, mas é todos aqueles que receberam a Jesus como único e suficiente Salvador. E todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus porque nós o recebemos como nosso Senhor e Salvador. E eu dividi as aplicações também em 3 pontos. O primeiro ponto é: valorize a sua cidadania celestial. Valorize, irmãos, essa sua cidadania. Você agora é cidadão do céu. Pedro escrevendo, ele diz: vós sois nação santa, geração eleita. Nós somos cidadãos dos céus, somos nação santa, geração eleita, povo escolhido de Deus, aleluia! Nós temos uma identidade eterna. A Bíblia diz lá em Apocalipse que quando chegarmos ali na presença de Deus, nós vamos receber uma pedrinha. Nessa pedrinha está o nosso novo nome, que só quem conhece é o Senhor e quem vai receber. Nós vamos receber um novo nome, nós temos uma identidade eterna, nós temos uma identidade celestial, nós temos uma identidade no céu, e aqui na terra nós somos embaixadores, ou seja, somos representantes do céu aqui na terra. Portanto, temos que viver aqui na terra como se já estivéssemos no céu. Se dá para você entender isso? Paulo, quando vai escrever os Efésios, ele diz que os pés estão na terra, mas a cabeça está no céu, porque a cabeça é o Senhor Jesus. Então, estabeleça prioridades certas, prioridades eternas, prioridades verdadeiras. Estabeleça como prioridade buscar o Senhor e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Priorize a presença, priorize quem você é no céu e traga para a terra a presença do céu. Aleluia, glória a Deus. Essa cidadania celestial, ela nos dá segurança total. O nosso nome está registrado no livro da vida. E só quem pode apagar sou eu ou você. Você apaga o seu e eu apago o meu. Somente. Só nós podemos fazer com que o nosso nome seja riscado. Então, conservemos a nossa salvação. Sejamos fiéis para que ninguém tome a nossa coroa. Conserve a sua cidadania. Você tem segurança total, porque o que prometeu é fiel para cumprir. Segunda parte desse salmo, de aplicação deste salmo, esse salmo nos ensina que nós devemos derrubar as muralhas do preconceito, todos os muros de divisão e de separação. Irmãos, eu fico impressionada. Como é que tem crente que não fala com crente porque é de outra denominação? Eu fico impressionada. Como é que alguém que se diz salvo se considera superior aos outros? Como é que alguém que se diz salvo se acha no direito de achar que está num trono? Quem está no trono é Jesus, é Ele. Nós todos somos servos dele. Aleluia, glória a Deus. O amor de Deus, ele é universal, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é universal. Por isso nós precisamos amar a todos, sem distinção. Ontem nós estávamos ali na escola bíblica, dando aula sobre Paulo no meio dos filósofos. Paulo em Atenas. Paulo chega em Atenas. Havia tantos altares e tantos deuses que o espírito de Paulo se comoveu. Mas passeando pelas ruas, pelas ágoras, que eram as praças de Atenas,
passeando por toda aquela cidade, Paulo encontrou um altar ao Deus desconhecido. E essa foi a deixa para Paulo falar do amor de Deus ali naquele lugar, do Deus verdadeiro. Há um escritor que disse que em Atenas tinha tanto altar e tantos deuses, que era mais fácil achar um Deus do que achar um homem. Bom dia, minha amada, a paz do Senhor, ore por mim, pela minha família, por vida espiritual e financeira. O nome é Ana Maria, né? Vamos orar assim, em nome de Jesus, glória a Deus. O Senhor, Ele é aquele que entra com providência, Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que supre cada uma das nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o apóstolo Paulo ali não julgou aquele povo por toda aquela idolatria deles, pelo contrário, Paulo se comoveu em espírito, amou aquele povo e falou do amor de Deus. E no final do discurso de Paulo, da pregação de Paulo, duas pessoas se convertem. Um homem chamado Dionísio, que era um juiz daquela cidade, se converte. E uma mulher chamada Damares, que Lucas registra só como uma mulher. Significa que ela era uma mulher de vida pública. Ela era alguém que estava ali entre os filósofos, ela era alguém talvez muito estudiosa, muito culta também, talvez por isso ter sido registrada uma mulher chamada Damares. E esses dois se converteram, e o texto termina dizendo, e muitos creram. Então, ame de forma universal, ame a todos, acolha quem pensa ou vive diferente de você, acolha. Tenha sabedoria de si, faça como o apóstolo Paulo, aprenda a discernir o contexto de cada pessoa. E ame e fale do amor de Deus. Aqui o Salmo 87 diz que todos, a Etiópia, o Egito, Babilônia, a Filístia, Tiro, Raabe, todos poderiam nascer de novo em Jerusalém, se assim quisessem. A porta da graça está aberta a todos. Verdade, irmã Lília, somos igreja. E igreja não tem placa. Igreja é todo aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, de toda raça, tribo ou nação, de toda língua ou dialeto. Todos que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, eles são igreja do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Evangelho é sem barreiras. Esse salmo hoje vem nos ensinar que o Evangelho apaga rivalidades históricas, culturais e políticas. Lembra da mulher samaritana? Havia uma rivalidade tremenda entre judeus e samaritanos. Havia um contexto histórico, social e político. No entanto, Jesus quebrou todas essas barreiras. Quando a mulher pergunta, onde é que a gente adora? Porque a mulher está dizendo o seguinte, eles dizem que é para adorar em Jerusalém, nosso povo adora em Gerezim. E onde é que a gente deve adorar? É aqui ou é lá? Onde é? Aí Jesus olha para aquela mulher e diz, os meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Não é aqui nem é lá, é em todo lugar. Aleluia! É onde você estiver. Eu fui para o culto ontem da Comunidade das Nações, de noite fui para o Templo Central, de manhã eu estava no Templo Central. E assim me convidam para pregar em qualquer lugar, irmãos, eu vou pregar em qualquer lugar, porque o Evangelho não tem fronteiras, o Evangelho não tem muros, o Evangelho não tem portões, o Evangelho é uma porta aberta para todo aquele que quiser entrar. Esse é o Evangelho. E eu fui chamada por Deus para levar o Evangelho da graça, o Evangelho que inclui a todos, pois todos merecem não, todos. Jesus concedeu a salvação. Não é que merece, ninguém merece, mas todos foi concedida pela porta da graça, quando Jesus morreu de braços abertos, acolhendo a todos. Aleluia, glória a Deus. Então todo aquele que quer. É por isso que o Salmo diz que se essas nações quiserem, elas teriam uma nova identidade em Jerusalém. Todos nós que entregamos a nossa vida a Jesus temos uma nova identidade no céu. E por último, terceira aplicação desse Salmo, busque sua satisfação e a alegria na presença de Deus. Ele é uma fonte interna e externa. E agora eu me lembrei da filha de Caleb, de Axa. Caleb quer conquistar a cidade de
esqueci o nome da cidade agora, não sei o que, Arba, alguma coisa Arba, esqueci o restante agora. Era uma cidade habitada por gigantes, ele já, Kiriat Arba é o nome da cidade, e ele queria conquistar Kiriat Arba, e ele faz uma proposta, ele diz assim, aquele que me ajudar a conquistar Kiriat Arba e vencer, eu darei a minha filha Axa como esposa. E assim, o sobrinho dele, Otoniel, ele derrota aqueles gigantes, conquista a cidade, e Caleb dá a sua filha Axa como esposa, e como presente, ele dá terras para ela. Mas ela observa que as terras são terras secas, e terra seca não produz nada, terra seca só tem poeira, não produz nada. Como é que eles iam viver? E ela olha para o marido e diz, marido, pede ao meu pai fontes de água. Mas o marido parece que fica constrangido, já tinha ganhado as terras, ainda ia pedir as fontes, mas ela como filha tinha acesso ao pai. A Bíblia diz que quando ela está indo embora, para sua casa, ela apeia do jumento. E o pai dela, quando vê ela apeando, já vê que tem coisa diferente. Ele diz, filha, o que pedes? O que queres agora? Aí ela diz, pai, me dá fontes de água. Me deste terra seca, me dá fontes de água. Caleb, numa representação ali do próprio Deus, ele dá as fontes superiores e as fontes inferiores. Ou seja, as fontes que vêm do céu e as fontes que vêm da terra. Deus, ele abre as portas para nós dessas fontes hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto. Então, busque a sua satisfação e alegria em Deus, e Ele fará jorrar no seu coração uma fonte de água viva, é a fonte interna. Em Deus, a nossa felicidade é real, porque o Deus, nosso Deus, Ele não depende de circunstâncias, Ele é um Deus eterno. Então, em Deus, a nossa felicidade é real. Eu tinha um tio que já dorme no Senhor, que ele dizia sempre assim, dentro de nós tem um vazio do tamanho de Deus. Dentro do homem tem algo que falta, que só é preenchido com a presença de Deus. Então, felicidade real nós só encontramos em Deus, na presença do Senhor nas nossas vidas. Para isso, desenvolva um coração grato. Nós temos falado muito aqui nesse Café com Palavras sobre gratidão. Eu acho que Deus, ele quer muito que a gente aprenda isso. Sejamos gratos, irmãos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Esse é o Salmo 87, leia depois o Salmo 87. É um salmo bem pequenininho, 7 versículos, mas é um salmo poderoso, que trouxe lições preciosas para as nossas vidas. E o nosso Café com Palavra de hoje é sobre os cuidados do Pai. O texto é Lucas, capítulo 15, verso 22. Também a gente já falou demais aqui do filho pródigo, vamos falar hoje de novo. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, trazei a melhor roupa e vistam nele. Coloquem também um anel em seu dedo e calçados nos seus pés. Aleluia, glória a Deus. A parábola do filho pródigo, ela traz diversos ensinamentos. Ela traz muitas reflexões para as nossas vidas. Se nós passássemos o ano inteiro falando dessa parábola, eu tenho certeza que todos os dias Deus ainda acrescentaria alguma coisa. Porque o Senhor, ele é maravilhoso. E ele é infinito na sabedoria e na graça. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem todo o poder, ele pode todas as coisas e ele tem toda a sabedoria. Aleluia! Então ele tem o poder de fazer com que esse texto fale conosco novamente. Algo que me chama a atenção e me faz refletir sobre a jornada dos filhos de Deus que se afastam da presença do Pai, é exatamente aqui nesta parábola, não é nem o filho que foi embora, não é nem o que é chamado de filho pródigo, mas é o filho que ficou. O filho que estava na casa do pai. O filho que continuou ali servindo o pai. O filho que não se afastou nem um dia da casa do pai. De fato, ele estava na casa do pai, mas não estava na presença do pai. Não desfrutava da comunhão do pai. Não desfrutava da intimidade do pai. Então não basta estar na casa do Pai, precisa ser
intencional, ter profundidade, como nossa aplicação do Salmo 87 hoje. Ele tem as fontes superiores às inferiores, mas a gente precisa acessar essas fontes. Ele tem a verdadeira felicidade, a felicidade real, mas a gente precisa acessar essa felicidade, essa alegria do Senhor, que é a nossa força, como disse Neemias no capítulo de número 8. Aleluia! Então aquele filho estava ali, mas não desfrutava da presença do pai, da intimidade do pai. Essa parábola fala a respeito não apenas dos que se encontram distantes, como o filho pródigo que foi embora, mas também daqueles que, embora presente, vivam na casa, mas sem uma conexão significativa com o pai, com o dono da casa. Precisa ter uma comunicação com ele, precisa ter uma intimidade, uma conexão significativa com ele. E essa história contada por Jesus, ela fala profundamente a nós. Para nós refletirmos se nós só estamos na casa do Pai ou se nós de fato estamos desfrutando da presença do Pai nas nossas vidas. Quando nós não desfrutamos da presença do Pai, isso afeta nossos relacionamentos familiares, afeta as nossas amizades, afeta no ambiente de trabalho, afeta na vizinhança, afeta a nossa vida como um todo. Paz do Senhor, irmã Yolanda, paz do Senhor, irmã Edinara, irmã Lília, paz do Senhor, Deus abençoe a vida de vocês, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, assim como eu, muitos nessa geração experimentam a sensação, quando recentemente eu perdi meu pai. Esse vai ser o 3º dia dos pais sem o meu pai. E logo quando eu perdi o meu pai, eu experimentei pela primeira vez o sentimento de orfandade. E foi um sentimento muito difícil, muito ruim. Eu passei alguns dias muito mal, me sentindo órfã. Mas até que um dia o Espírito Santo falou comigo, o Senhor falou comigo e disse: você não é órfã, você tem um pai. Você tem um pai que é presente em todos os momentos. Seu pai terreno faltou, foi recolhido a mim. Mas eu, seu pai eterno, continuo com você, cuidando de você e suprindo cada uma das suas necessidades. E eu senti a cura de Deus na minha vida, naquele dia, lavando a minha louça, quando o Senhor falou comigo. Então tem muita gente que se sente órfão de pai vivo. Tem gente que mesmo o pai estando vivo, a pessoa se sente órfã, porque o pai é tão ausente, o pai é tão difícil, às vezes, o acesso a esse pai. E a pessoa se sente órfã de pai vivo. E essa ausência cria vulnerabilidade. Essa ausência afeta as estruturas familiares. Somente Deus pode resolver os desafios emocionais e espirituais decorrentes da ausência paterna, da ausência de um pai. Somente Deus pode preencher esse vazio da alma. Somente Deus pode curar essas feridas emocionais. Ao entender e praticar essa verdade, alicerçando a nossa vida em Deus, nosso Pai, vamos experimentar restauração em todas as áreas da nossa vida. Vamos encontrar cura e vamos receber a capacidade de perdoar, ainda que seja o pai biológico, por ter sido abandonado, ou por ser ausente, ou por ser violento, ou por ser grosso, ou por não entender, por vários fatores, por várias coisas. Em Deus, você vai conseguir perdoar esse seu pai e você vai viver a bênção da paternidade. Em Deus você vai entender o que é ter um pai. Aleluia, glória a Deus. Talvez você tenha estado distante de Deus. Talvez você esteja distante do Pai. Seja por nunca ter procurado um relacionamento com Ele. Seja por ter se afastado em algum momento da sua vida. Mas a partir de hoje, saiba que Ele está de braços abertos para receber você. E Ele quer curar você de toda ferida que possa existir na sua vida. Ele quer suprir toda falta que possa haver na sua vida. E Ele quer restaurar
tudo aquilo que você perdeu. Ele tem a capacidade de fazer isso, de restaurar a sua alma, o seu coração, as suas emoções. Ele tem a capacidade de preencher todos os vazios de dentro de você. Só o Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celeste, tem a capacidade de preencher qualquer vazio causado por qualquer rejeição e levar você a uma vida plena e satisfeita nele. Aquele filho mais velho, quando chega, que vê a festa, que vê o pai comemorando pelo filho que voltou, pelo filho pródigo que voltou, ele se recusa a entrar na festa. Ele se recusa a se alegrar pelo irmão que voltou. Ele se recusa. Você sabe por que ele se recusa? Porque ele não tinha a presença do pai na vida dele. Se ele tivesse, ele tinha alegria. Se ele tivesse, ele tinha esse amor universal que o Salmo 87 fala. Ele tinha esse amor inclusivo, que inclui os diferentes no nosso meio. Mas ele não entra, se recusa. E o pai sai ali fora para falar com ele. Você sabia que aquele filho que ficou, o filho mais velho, desonrou mais o pai publicamente do que o filho que foi embora? Porque para os judeus, um filho não entrar na festa do pai, ele estava dizendo que não concordava com o pai, que ele era contra o pai, que ele era rebelde contra o pai. Quando Absalão faz uma festa e não convida Davi, é isso que ele está dizendo: eu estou me rebelando contra ti. Ele convida os irmãos, ele convida o comandante do exército, mas ele não convida Davi, seu pai, nem convida os outros irmãos. Ele convida só alguns, porque ele estava dizendo: olha, eu não concordo, pai, contigo. Então esse filho desonrou o pai mais do que o que foi embora. E o pai sai para conversar com ele. E ele fala da sua frustração, ele diz: eu tenho te servido todo o tempo. E tu nunca me deste um cabrito para me regozijar com os meus amigos. Aí o pai diz: meu filho, tudo que é meu é teu. Aquele filho servia como um empregado. Ele servia como um servo. Ele não se sentia parte. Ele não se sentia filho. Ele não entendia que tudo que o pai tinha era dele. Ele não entendia. Ele ficava esperando um acesso sem entrar. Ele queria acessar sem entrar. E o pai diz: ô meu filho, você acha que eu não ia me alegrar por esse teu irmão que estava morto e reviveu, que estava perdido e foi achado? E o pai termina com essa expressão com aquele filho. Que nós possamos refletir hoje, se nós estamos na situação do que foi embora, que abandonou a casa do pai, ou do que ficou, mas não tem acesso ao pai. Tem acesso à casa, mas não tem acesso ao pai. Que nós possamos não nos satisfazer simplesmente por estar na casa, mas que nós possamos acessar o coração do Pai. Aleluia, glória a Deus. A frase do nosso devocional de hoje é: deixe o amor do Pai, o amor de Deus, envolvê-lo, e você sentirá uma liberdade que ninguém mais poderá lhe dar. Só o Pai pode fazer isso. Mas para isso, você tem que acessar o coração do Pai. Você tem que receber este amor e sentir este amor libertador do Senhor. E a palavra de hoje é paternidade. Nós não somos bastardos, nós somos filhos, filhos amados, pois todos aqueles que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por mais um devocional, mais um café com palavra para a glória do nome do Senhor Jesus. Obrigado você que ficou até aqui no final. Vamos orar e agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma palavra e por mais um cuidado do Senhor. Porque, irmãos, cada dia que o Senhor nos concede uma palavra, é cuidando de nós. Ontem, no culto das 3 horas, como eu disse, eu fui para 3 cultos ontem. No culto das 3 horas,
o pastor que estava pregando, o pastor Flávio Façanha, ele disse, se tem alguém que pega no seu pé, se tem alguém que diga, não faça isso, ou a sua mãe, seu pai, ou seu marido, ou um amigo, agradeça. Isso é cuidado de Deus. Isso é alguém carregando você e lhe ajudando a chegar na presença do Pai. Então agradeça, seja grato por quem lhe corrige. Então toda palavra que o Senhor nos dá, irmãos, é um presente. É o Senhor cuidando, dizendo assim, eu continuo cuidando de ti. É como a canção do Som e Louvor. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Começa a sorrir. Deus cuida. O que eu tenho é bem melhor. O que o Senhor tem sempre é melhor. É sempre maior. É sempre mais prazeroso. Se aproxima do Pai. Se enche da presença dEle. Aleluia. Deixa eu terminar, senão vou começar de novo. Ô, Jesus. Aleluia. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer por essa oportunidade. Oh, Senhor, como foi gostosa a palavra hoje. Como foi leve. Como foi cheia da presença do Teu Espírito Santo. Aleluia. A Tua alegria nos fortalece, Senhor. Tu és a nossa fonte. Tu és a fonte da nossa vida. Oh, Senhor, Tu és a fonte da nossa alegria. Tu és a felicidade real, Senhor. Tu és a paz verdadeira. Tu és tudo, Senhor, em nós. Aleluia. Mais uma vez eu declaro, Senhor, a minha total dependência de Ti. Sem Ti nada sou, sem Ti nada posso fazer, Pai. Mas em Ti, Senhor, eu posso todas as coisas. Aleluia. Abençoa, Senhor, esses irmãos que nos acompanham aqui no Café com Palavra. Cada um deles, os que participam ao vivo, os que assistem o vídeo depois, toma nas tuas mãos, resolve as causas. Abençoa a irmã Ana Maria, que pediu oração por sua vida espiritual, por sua família, por sua vida financeira. Entre com providência naquilo que ela está precisando, Senhor. Tem misericórdia. Tu és o Deus que pode todas as coisas. E a Tua palavra nos afirma, Senhor, em Filipenses capítulo 4, verso 28, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma das nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então supre, Senhor, cada uma das nossas necessidades em nome de Jesus. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, por quem o Senhor é nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Beijo no coração de vocês.